pessoal! Nas últimas aulas nós estamos falando sobre biodiversidade. Esse tema tão atual, tão polêmico, tão importante, né? A diversidade, ela pode existir dentro da própria espécie, uma diversidade genética, pode existir entre espécies diferentes e também entre ecossistemas diferentes, né? E como nós começamos a ver nas últimas aulas, né, inclusive vocês leram aquele livrinho do Parque Estadual de Itapeva sobre o sumiço dos humanos, agora em plena pandemia, né? Viram que o Parque Estadual de Itapeva aqui em Torres, ele é tão importante, ele protege tantas espécies diferentes ali no parque, né? Escolheram uma espécie e pesquisaram sobre ela. Descobriram nessa pesquisa que cada nome, né, cada espécie, quer dizer, ela tem um nome científico, ela tem um nome especial, tá? Esse nome científico, ele segue algumas regras. Por exemplo, a primeira regra é que deve ser escrito em latim. Tanto é que é um nome diferente, né? Todos os animais que vocês pesquisaram, eu vi que a maioria pesquisou a capivara, pesquisou o furão, teve a coruja buraqueira também. Eu acho que esses três foram assim os... o gato do mato também, né? Então, vocês viram na pesquisa de vocês que o nome científico, ele é um nome bem diferente, um nome bem esquisito, né? É porque ele é escrito em latim. É escrito em latim o nome científico porque o latim não é mais uma língua falada por povo nenhum. Então ele não vai sofrer nenhuma alteração ortográfica, como o nosso português há pouco tempo atrás aí teve a nova reforma ortográfica, né? No latim não vai mais acontecer isso, porque ninguém mais fala latim, tá? Então todo nome científico tem que ser escrito em latim. Outra coisa, todo nome da espécie tem que ser com duas palavras. A gente diz que ele é binominal, tá? Ele tem duas palavras. A primeira palavra se refere ao gênero daquela espécie. E a segunda a gente chama de epíteto específico. Por exemplo, o gato do mato, tá? É o Leopardo tigrinus, né? Leopardos é o nome do gênero. E Leopardos tigrinus é a espécie. As duas palavras se referem à espécie. Tigrinus a gente chama de epíteto específico. Mas, então, falando em nome de espécie, é Leopardos tigrinus, certo? Pode ter um terceiro nome, que daí pode ser um subgênero ou pode ser uma subespécie. Tá? Pode estar entre parênteses ou não, que daí quer dizer que foi revisto novamente por algum outro cientista, algum outro pesquisador e houve uma reclassificação. Pode vir acompanhado de uma data depois e um nome de uma pessoa, que significa aquela data e aquele nome é o autor, descritor daquela espécie e o ano que foi publicado aquela espécie. Então são várias regras. Outra regra bem importante é que tem que ser destacado do texto, seja em itálico, que é aquela letra deitadinha, né, ou negrito, aquela letra mais forte. Se estiver escrevendo à mão, tem que sublinhar um nome científico, ou seja, tem que estar destacado no texto, tá? Então essas são algumas regras que eu vou colocar no material ali para vocês relerem, certo? Outro assunto também super importante é que vocês viram, né, que a biodiversidade ela é tão grande, tão vasta, ainda bem, e para classificar esses organismos, todos esses seres vivos, existem basicamente 5 reinos. Tá? Então todos os seres vivos são basicamente divididos, classificados em 5 reinos, para melhor estudar. De acordo com características semelhantes dos organismos vivos, eles são organizados nesses 5 reinos. O primeiro reino, vamos dizer assim, um reino bem simples, é o reino Monera, que é o reino das bactérias e das cianobactérias. São todos seres procariontes, ou seja, as suas células não contêm núcleo. Lembram disso do ano passado? Também são unicelulares, ou seja, tem uma célula só. Tá? Outro reino bem simples é o reino protista.
são os protozoários, e algumas algas também pertencem a esse reino. Os protozoários, então, também são organismos unicelulares, ou seja, só tem uma célula, mas agora eles são eucariontes, ou seja, tem núcleo nas suas células. Outro reino é o reino fungi, que é o reino dos fungos. Tá? O champignon que a gente come na pizza de estrogonofe, por exemplo, é um exemplo de fungo, um fungo comestível. Tá? O fermento biológico que vai no pão também é um fungo, é a levedura. Tá? Os familiares aí que tomam cerveja, por exemplo, a levedura também faz a fermentação da cerveja. Tá? Também é um fungo. Outro reino, então, já falamos de 3, né? O reino Monera, reino protista, reino fungi. Outro reino é o reino vegetal, que nós estudamos bastante ele ano passado, né? O reino de todas as plantas. E o reino animal, que é o reino de todos os animais e nosso também. Nós também somos animais. Tá bom? Então, tem um texto aí para vocês lerem na aula de hoje, que fala tudo isso que eu falei aqui no vídeo. E também tem umas atividades. E bem no finalzinho dessas atividades eu fiz 2 perguntas, tá? Uma delas é uma pesquisa, para vocês pesquisarem, seja na internet ou no livro de ciências mesmo, o conceito de espécie. O que significa espécie? Tá? E outra é, nós falamos de 5 reinos, né? O reino Monera, reino protista, reino fungi, reino vegetal e reino animal. Falamos então que o reino Monera é das bactérias, que o reino protista é dos protozoários, que o reino fungi é dos fungos, como o cogumelo, o reino das plantas, né, de todos os vegetais, as árvores, a grama, o que for, e o reino animal, né, o nosso reino, o reino das baleias, o reino dos golfinhos, o reino dos cachorros, né. E a pergunta é, de que organismo que nós não falamos? Que organismo, ou será que é organismo, talvez nem seja um organismo, que não foi citado, que não faz parte de nenhum desses reinos, que não é considerado um ser vivo, mas que é muito importante? E uma dica é que nós estamos em plena pandemia. De quem que nós não falamos? E por que será que nós não estamos falando desta coisa? Até a próxima, então. Beijos, bons estudos!